Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio da série do Performance Esportiva. Hoje eu tô com duas super convidadas aqui hoje do mundo da corrida, que vai ser o tema do episódio de hoje, que é nutrição para corredores. Como vocês já estão conseguindo ver aqui do meu lado, estou com uma super convidada que é quase internacional, né? Rio de Janeiro ali. Estou com minha super querida Lari. E aí, Lari? Tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Chimenez, eu sou nutricionista esportiva e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre nutrição para corredores. E também tô com uma outra super convidada, que essa daqui já é de casa. Um pouco é a mais Nath. conhecida dos seguidores do Luiz, talvez. Olá, pessoal, meu nome é Natália Amazon, sou nutricionista esportiva e vou aqui conversar com vocês também. Acho que todo mundo do mundo da corrida, vamos falar um pouquinho sobre suor, nutrição, e é isso que a gente gosta. Perfeito. Gente, vamos começar até introduzindo, acho que assim, pela introdução de todo mundo. Então, assim, como que vocês entraram nesse mundo da corrida? Como que foi, tipo assim, o primeiro contato com vocês? O que fez vocês se apaixonarem por esse mundo da corrida? Você primeiro, vai. Vamos lá, vou começar. Eu comecei a correr justamente por conta da nutrição. Eu entrei numa clínica de performance, trabalhando no Rio, e eu comecei a atender muitos corredores e triatletas. Eu já era pós-graduada em nutrição esportiva, e eu falei assim, gente, por que não aliar a prática com a teoria? E eu comecei a correr, nadar, falta pedalar, mas vou chegar lá. E aí eu comecei a entender um pouco melhor, né? Acho que nós três podemos falar isso, que quando a gente vive a prática, a teoria se torna um pouco mais tranquila de aplicar, né? Juntando os dois fica uma conduta perfeita. E foi nessa ideia de melhorar o atendimento dos meus pacientes que eu comecei a correr e me apaixonei pela corrida. Perfeito. E você, Nath? Então, eu comecei a correr há muito tempo, inclusive, eu corro já fazem 10 anos. Eu comecei porque eu fui fazer intercâmbio na França, voltei 10 quilos a mais do que eu estou hoje. Aí eu falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, preciso emagrecer. Até daí que surgiu um pouco a vontade de fazer nutrição. E aí eu comecei a correr, muito por incentivo também da minha mãe, que é triatleta. Na época ela só corria, mas depois ela entrou pro mundo do triatlon. E agora, depois de muito treinar, sempre gostei de treinar, nunca fui muito de fazer prova, apesar de sempre ter feito. Comecei a gostar muito mais das distâncias e agora tô entrando mais nesse rumo da maratona. Boa! Top. Todo mundo falou, vou falar também agora. Claro. Lógico. Gente, eu entrei no mundo da corrida. É até engraçado isso. A minha mãe, ela corria muito. Eu sempre via em casa, tipo assim, um quadro assim, de medalha, cheio de medalha, assim. Ela tinha uma esteirinha em casa. Eu falei, cara, eu sempre ficava só de olho, assim, sabe? Mas nunca tinha puxado o gatilho, assim, do interesse. Sempre fui atleta, quis jogar um monte de coisa, basquete, vôlei, sempre fui muito dos esportes. Mas depois de um certo tempo, quando chega numa certa idade, a gente não fica tanto mais em esportes coletivos. E aí você fica naquela, tipo assim, cara, será que eu vou parar de fazer esporte? Será que tem algum outro esporte que vai puxar minha atenção? E eu via a corrida como um esporte que, cara, dependia só de mim. E era um esporte que, assim, eu podia progredir só eu. Então eu falei, cara, eu comecei a correr. Tipo assim, comecei a correr sem o interesse de querer, tipo assim, levar isso a fundo. Mas aí fiz uma prova de 5, uma de 10. Aí eu falei, cara, será que eu vou pra uma de 21? Comecei aí gostando. E, cara, é aquilo. Eu gosto de falar isso porque realmente isso acontece. Você vai se afundando muito nisso daí, cara, não tem volta. A famosa seita dos corredores. Se você começar a Exatamente. correr... Se você não gosta de correr, acho que você não correu direito. Tenta de novo. Exato. E é aquilo, tipo assim, beleza, você vai começar ali pela de 5, vai pra de 10, você fala assim, vamos tentar uma de 21, mas vai ser 21, vai ser a última. Aí você corre de 21, você fala, não vai ser a última. A não. Nath pode falar Eu muito posso bem falar sobre que isso. Quando morde, não tem mais jeito. Todos nós já fizemos 21, né? Você fez 21 no Sim. Rio, o Luiz fez também, eu fiz 21, vou fazer mais uma de 21. E você já tá se preparando pra maratona. Sim, essa vai ser a minha 4ª maratona em Berlim. No Rio foi a maratona que eu fiz e é uma distância que você fala, se eu faço isso, eu faço qualquer coisa. Life changing, completamente. É muito custoso se preparar para essa prova, né? Então, abdicação de álcool, alguns eventos, não tem jeito. E aí quando você completa, a prova em si é muito dura, né? Aí quando você completa, você fala, meu Deus, é isso. Total. E assim, como a gente vai abordar de nutrição, sempre que as pessoas começam, aparecem muitas dúvidas, tipo assim, beleza, começa ali com uma prova de 5K, vai ali da prova de 5K e fala, cara, será que... Vê muito de rede social, né? Fica naquela, tipo, pô, será que eu
toma um gelzinho pra essa prova. Fica muito curioso, né? Ver todo mundo usando um monte de coisa. E agora que a corrida tá em alta, né? E eu acho até legal da gente abordar sobre esse assunto. O que vocês acham sobre essa questão? Na verdade, assim, a gente como nutricionista, a gente tem muita propriedade para falar sobre esse assunto, porque a gente sabe na teoria também o que vale a pena ou não. E suplementação é algo que está muito disseminado e as pessoas consomem muito erroneamente. Já o de carboidrato, primeiro que é caro, tá? Então, é um investimento que você quer fazer mais pelo status do que pela necessidade. 5 quilômetros é um exemplo disso. Você vai consumir o gel, ele vai demorar ali cerca de 20 minutos para cair na sua corrente sanguínea. E nesse tempo, por mais que você... na verdade, até um pouco mais, né? Nesse tempo, você já tá na metade do treino e você já terminou os 5 quilômetros. Por mais que você demore para finalizar, não vai valer a pena esse consumo. Então, gel para 5 quilômetros é gastar dinheiro. Prefiro que a pessoa consuma ali um pré-treino ou faça uma refeição bem feita antes de fazer essa quilometragem do que investir num suplemento que não vai trazer tanto benefício como ela gostaria, infelizmente. Uma coisa que eu sempre falo sobre suplementação é que é a cereja do bolo. Então, foi o que você falou. Primeiro, a gente precisa ajustar a alimentação. Então, a alimentação no dia anterior, um pré-treino talvez mais reforçado, fazendo literalmente a construção do bolo para depois colocar a cerejinha, né? E o contrário que acontece, acredito que no meu consultório, no de vocês também, que as pessoas chegam com uma cartela de suplementos. E a água, como é que tá? Então... E o intestino tá funcionando? Então, assim, muitas coisas que as pessoas não estão preocupadas, que realmente tem que se preocupar, mas com o suplemento tá tudo em dia. O que eu vejo é que as pessoas consideram um nutricionista como um profissional prescritor. E aí, se você não sai da consulta com uma prescrição em mãos, parece que você não é profissional o suficiente, porque você não tem a capacidade de instruir alguma coisa. Quando, na verdade, uma bela noite de sono, né, uma hidratação, já faz uma boa função. Perfeito. E até dessa questão que é legal, as pessoas falam assim, mas eu posso usar um gel para os 5K, falando de performance. Vocês acham necessário um gel? Pensando em performance, corredor que faz ali um 5K em menos de 20 minutos, vocês acham que precisa antes, ou vocês acham que só a alimentação resolve? Só a alimentação resolve, com certeza. O gel, ele vai demorar para cair na corrente sanguínea e por esse motivo, se você faz muito lento, não tem a necessidade. Se você faz muito rápido, até o tempo de chegar na sua corrente sanguínea, já foi ali a necessidade do gel. Então, fazer um bom pré-treino, com certeza, é o melhor caminho. Perfeito. E até puxando isso, o que seria a melhor opção de pré-treino? Cara, carboidrato. Carboidrato é o rei da performance. Perfeito. Cara. Tem uma frase que eu adoro falar, que é a seguinte: se você não quer quebrar, você precisa carbar. Precisa. Porque o carboidrato ele vai ser a sua primeira fonte de energia. Então, cara, se você não coloca esse carboidrato, a chance de você não se sentir energizado fazendo esse treino é gigantesca, né, gente? Então, assim, tanto na noite anterior, que a grande maioria das provas, elas acontecem de manhã, né? Então, a gente olhar para o jantar. Aí tá a diferença entre, tipo assim, beleza, se eu vou fazer uma prova sem carboidrato e se eu vou fazer uma prova com alto carboidrato, o que vai mudar? O que vai ser a diferença de performance? Justamente você não vai sentir essa energia que seria, tipo assim, vamos supor se eu não coloco um jantar, por exemplo, com fontes boas de carboidrato. Se eu coloco, por exemplo, sei lá, uma saladinha, não falando mal da salada também. Mas a salada é um bom ponto pra gente falar da noite anterior, em questão quando a gente pensa em performance, né? Porque a salada a gente sabe que é extremamente perfeita pra saciedade, rica em fibras, nossa microbiota ama, mas quando a gente tá pensando em performance, muita gente, por exemplo, faz prova fora da sua cidade. Você foi pro Rio fazer a maratona, imagina você come uma salada de jantar em um restaurante e ela vem com contaminação, porque a salada é crua. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa refeição no dia anterior, tá? Como o Luiz falou, não é falando mal da salada de hipótese alguma, mas quando a gente pensa nessa parte da preparação do atleta para uma performance, o excesso de fibra não é muito bem-vindo, porque ele retarda o esvaziamento gástrico, né? Uma coisa que a gente vai falar também sobre treinar o intestino. Então, esse excesso de fibra na noite anterior e também no dia, né, da prova de pré-treino não é uma boa escolha. E quando a gente fala da parte pré, tem muita gente que fala assim, eu prefiro treinar de jejum, me sinto mais confortável. O que vocês acham sobre treinar em jejum? Vocês acham que é uma estratégia interessante? Vocês acham que vale a pena? É uma estratégia que depende do atleta, da pessoa, do paciente. Se a pessoa está acostumada a fazer jejum,
a gente toca o barco. Tem como fazer isso ajustando a quantidade de carboidrato da noite anterior, mas se a pessoa quer ou não se sente bem por algum motivo psicológico ou de hábito mesmo, não tem por que você não colocar um carboidrato, desde que você respeite ali o tempo de digestão para também não prejudicar essa performance do treino. Perfeito. Exatamente. A parte do jejum é a seguinte: quando a gente vai, faz uma refeição incrível, vai dormir. A gente armazena esse carboidrato como fonte de energia, no nosso fígado, no nosso músculo. Quando a gente dorme, essa reserva do nosso fígado, ela é utilizada para manter a gente vivo, né? A gente está dormindo, mas todas as nossas funções, todos os nossos órgãos continuam funcionando. Então, essa reserva dá uma diminuída. Então, quando a gente fala em performance, uma pessoa vai performar para alguma prova, vai performar para algum treino, por exemplo, um treino intervalado, um treino de fartlek, um treino mais forte, esse carboidrato de pré, ele é interessante para fazer a pessoa não quebrar, justamente por essa depressão noturna que acontece na sua reserva do fígado. Agora, quando a gente fala em uma adaptação, né, até porque a gente precisa adaptar o nosso atleta, a gente precisa gerar adaptação do exercício, um treino em jejum tem evidências que é bom a gente fazer esse treino com baixo carboidrato para justamente impulsionar o nosso atleta a utilizar outras fontes para deixar ele adaptado. Talvez por uma prova que talvez ele deixe cair um gel em algum momento e o corpo dele já consegue lidar melhor com esse treino sem a fonte de carboidrato. Top demais, top demais. Eu sou um dos atletas que eu gosto de treinar em jejum, vou ser sincero. Eu me sinto mais confortável, pelo menos da parte intestino, assim, no geral, sabe? Me sinto muito pesado, seja coisinha besta, assim, comer uma bananinha ali de pré-treino. Eu sinto pouco. Então eu me sinto mais confortável treinando em jejum. Mas isso é muito individual também. Não sei se vocês sentem isso de consultório também. Sim, eu vejo que a maioria dos atletas corredores que eu atendo preferem treinar em jejum. A maioria, a grande maioria. Mas mais por uma questão também de necessidade, porque você não tem tempo suficiente para fazer essa digestão, do que por vontade, né? Afinal de contas, você consegue ali encaixar um pré-treino dependendo do plano alimentar. Mas eu, particularmente, comecei assim, por necessidade. Eu tinha que encaixar a rotina, então o treino era por volta das 4, e aí precisava acordar e treinar. E isso também acaba com, não sei vocês, mas acaba com o nosso rendimento, né? A cabeça... Acordei fazem 10 minutos e daqui 5 eu tenho que estar correndo, literalmente. A milhão. Então, acabou sendo por necessidade, hoje virou um hábito. Mas quem tem aí essa necessidade de consumir, não tem por que não. Outra coisa que eu acho super importante, que é até um assunto um pouco polêmico, mas que todas as pessoas utilizam, relógio. Relógio tanto para estimar a questão de, claro, o pace e tudo mais. Quando a gente fala da parte calorias. Nossa. Vocês acham que o relógio é uma boa estimativa da gente estimar o gasto calórico? Não só não é uma boa alternativa, como é uma péssima alternativa. Eles tendem a subestimar ou superestimar extremamente o gasto calórico. Eu fiz o teste com meu namorado, a gente foi fazer um treino de crossfit, nós fizemos o mesmo treino com a intensidade proporcional, né, cada um nas suas cargas. O meu relógio, só para vocês terem uma noção, o Polar é o que dá menos variação, se eu não me engano, gira ali em torno de 15%, e o Apple Watch, que é o que ele utiliza, gira em torno de 70% de variação. Então, as minhas 300 calorias, no dele deram 1.000 calorias. É uma variação gigantesca. Se a gente fosse basear nisso para fazer um plano alimentar, por exemplo, estaria extrapolando extremamente essa quantidade, né? Então, a gente tem que ter em mente que fazer atividade é o que a gente quer para a nossa vida. A gente não pode fazer atividade pensando que a gente vai gastar X calorias e que a gente pode comer, sei lá, tomar uma long neck, comer um chocolatinho a mais. Não é esse o intuito. É criar capacidade cardiorrespiratória, de fato ali criar seu músculo para te ajudar na sua velhice, a longevidade, e não pensando em caloria. Então, legal, é um bom preditor? Não. Tem em vista que você vai marcar ali isso, comparando sempre o mesmo relógio com o mesmo relógio, pode ser um parâmetro, mas não é fidedigno e não é o melhor. Perfeito, perfeito. Eu tinha visto alguns estudos recentes que, cara, independente do relógio, a fonte de variação, a quantidade, né, de variação, ia de pelo menos 27%, independente da qualidade do relógio. E todos, a grande maioria das pessoas que estão começando a correr, que não tem, assim, ainda um treino, ainda não sabem, tipo assim, quantos quilômetros vai fazer, algumas até se limitam a essa questão. Tipo, vou gastar tantas calorias, ou vou fazer tantos quilômetros. E às vezes você vai ver se tá se enganando, né? Exato. Eu vejo muito isso também no consultório. Nutri, olha quantas calorias eu perdi hoje. Posso comer tal coisa? É literalmente isso. As pessoas às vezes
às vezes não, acho que sempre pensam em perdi tanto, eu posso colocar tanto. E aí não pensam na qualidade nutricional, pensam simplesmente em calorias, né? E nós nutricionistas, graças a Deus, existimos para proporcionar isso com nutrientes, porque tem muita gente simplesmente comendo calorias vazias e querendo buscar performance. Exato. Né? Porque eu bati aquela ali de calorias, eu perdi aquilo ali, eu preciso repor. Mas vamos repor limpo, né? Foi o que você falou. Realmente tem vários estudos que mostram que superestima todos os relógios. Mas como é que você falou, a longo prazo, a gente pegando vários, a gente consegue ter uma ideia. Esse momento aqui estava treinando mais forte, daqui talvez reduzir alguma coisa. A gente consegue a individualidade da nutrição, né? A individualidade do paciente. A gente consegue fazer para ele ter alguma coisa, a gente conseguir... Não, essa aqui está perdendo tanto, essa aqui está perdendo tanto. A gente tem uma estimativa para ele. Obviamente, não tem como a gente calcular um planejamento alimentar em cima das calorias perdidas do relógio, né? Para isso, estudamos muito para fazer cálculos em cima de fórmulas. Mas é isso. Top, perfeito. E até puxar um pouco para essa parte realmente de questão de hábitos. Tem alguns pacientes que se limitam a essa questão de alimentos. Então, por exemplo, quando a gente fala da parte proteica e tudo mais, as pessoas falam assim, nossa, Nutri, eu sou vegetariana, será que eu vou conseguir bater meu aporte proteico tranquilo através da nutrição? Será que eu ser vegetariano, eu ser vegano, isso altera a minha performance de corrida? Será que, tipo assim, vai interferir? Lari, você por ser vegana, inclusive, vegana não, vegetariana. Vegetariana. Você sente que, assim, isso é um fator que interfere sua performance de corrida? De forma alguma mesmo. Vegetarianos e veganos têm toda a capacidade de performar bem como um atleta onívoro. Isso não tem prejuízo nenhum. Obviamente, a gente precisa ter mais atenção em algumas coisas, eu falo isso mesmo comigo, né? A gente almoçou hoje em um restaurante e eu falei, meu prato só tem carboidrato. Não conseguia bater com... Eu tava ali nem 10 gramas de proteína. Então, assim, o SOS foi ter um sachêzinho de whey, sou vegetariana, então eu tomo whey protein mesmo, pra bater a proteína. Então, quando a gente fala em comer na rua, dependendo do local, o local que eu fui hoje não tinha. Então, eu me deparo com diversos outros locais que não tem, a não ser que seja realmente uma coisa mais vegana, né? Tem vários restaurantes que realmente têm diversas opções para nós, vegetarianos e veganos, comer na rua. Mas, assim, a gente precisa dessa atenção. Então, com o planejamento nutricional, com um acompanhamento nutricional, se torna mais fácil, né, de ter atenção a essas pequenas coisas que podem atrapalhar. Que seria, no caso, bater proteína, né? É super tranquilo, a gente consegue bater super com o alimento, mas se você der um mole, você acaba não batendo por esses imprevistos, né? De comer na rua, de não se planejar, de não saber o que você pode comer em determinados momentos. Outra coisa são as vitaminas e os minerais, né? A gente fala, a única vitamina que a gente não tem no reino vegetal seria a vitamina B12, e ela é de extrema importância, tanto para todos nós, né, no caso, mas é uma coisa que a gente precisa muito ligado a esse praticante de atividade física. Então, realmente, a vitamina B12 nós não temos de origem vegetal, então não adianta você pegar da espirulina, da clorela ou de qualquer outra alga que as pessoas venham a falar que é boa fonte de B12, porque não é. E outra coisa, ovolácteos vegetarianos, como eu, precisam sim suplementar a vitamina B12. Porque às vezes as pessoas acham, eu como ovo, eu bebo leite, então eu não preciso. Não, querido, você precisa. Porque a vitamina B12, ela é sintetizada por bactérias no intestino dos bovinos. E a gente não tem nenhum contato com eles. Então, realmente, a gente precisa dessa suplementação de vitamina B12. Entrando nos micronutrientes no geral, a gente tem que falar também sobre o ferro. Não só para o vegetariano, mas para a população em geral, principalmente para nós mulheres, não é mesmo, Nath? Com certeza. Por conta da menstruação, a gente depleta ferro mais do que os homens. E a corrida, ela tem uma coisa chamada de hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos quando a gente bate o nosso pé no chão. Então, por esse impacto da corrida, a gente pode ter uma maior predisposição a ter uma deficiência. Então, isso não só para vegetarianos, mas para o público no geral, a gente precisa de muita atenção. Perfeito. Você puxou da parte de ferro. É até legal da gente falar isso, não só corredores, mas assim, quando a gente fala da parte de atividade física, por meio do suor a gente já tem uma perda de ferro. Não só por meio desse suor, mas mulheres que têm um fluxo mais intenso, mas a gente precisa ficar de olho porque, quando a gente fala de corrida, é claro, a gente vê um cenário que a gente tem, pelo menos do público feminino. Às vezes as meninas correm já com um baixo percentual de gordura. Às vezes elas, mesmo já com baixo percentual de gordura, se veem com o corpo que elas veem a gordurinha que quase ninguém vê, elas conseguem ver. E a gente precisa ficar de olho, né? Porque quando a gente fala da parte nutricional, tem diversas coisas que a gente pode observar. Sim. Né, Nath?
A Lari falou da hemólise por impacto, mas no mundo do triatlo, mas também da corrida, com certeza, tem a hemólise por radicais livres, que também acontece. Então, é uma via de mão, sei lá, quíntupla, que a gente tem que prestar atenção nesse micronutriente para a corrida e para atletas, enfim, de endurance em geral. Hemólise por impacto, hemólise por radicais livres, menstruação, ciclos de transpiração, etc. Então, é importante que a gente suplemente, caso exista essa necessidade também, né? Não adianta a gente suplementar algo que a gente não sabe se tem essa necessidade. Isso que você falou é muito importante na questão do ferro, como os radicais livres, né? Que o treino gera uma inflamação, né? E essa inflamação do treino pode dificultar a absorção do ferro. Então, tem o horário certo para você suplementar o ferro. E foi o que a Nath falou, que isso é incrível, porque, de verdade, semana passada foi o que eu mais vi no consultório. Nutri, eu tô cansada, será que eu não tô com uma falta de ferro? E assim, chegando com prescrições de médico sem ter o exame laboratorial. Como é que a gente suplementa uma coisa que a gente não sabe se tá realmente em deficiência? Então, assim, por mais que sejam vitaminas e minerais, vitamina D, ferro, B12, nada em excesso é bom. Nem mesmo as vitaminas, né? Principalmente a vitamina D, né? Isso. Que traz diversos outros problemas para a saúde se ela tiver em excesso. Então, o ferro também, que o ferro é tóxico em excesso também no nosso organismo. Então, assim, não aceitem suplementação se a pessoa não vê o seu exame laboratorial. Isso é um ponto muito importante que eu acho que eu queria escrever na minha testa para todas as pessoas verem. Porque tem muito disso acontecendo no consultório. Perfeito. Muito. E sempre que a gente olha para um exame, as pessoas às vezes falam, tipo assim, eu só tô com uma deficiência de ferro quando eu vejo um hemograma ruim, quando tá numa anemia, mas não necessariamente, né? Então, quando a gente fala de ferro, a gente tem que olhar além do hemograma. Perfeito. Quando você olha o hemograma e ele já tá deficiente, aí a gente já considera como uma anemia, né? Uma anemia ferropênica, dependendo se for ali as questões do ferro. Mas a gente precisa olhar para saturação de transferrina, precisamos olhar para ferritina, precisamos olhar também para o hemograma, e a gente consegue classificar os diferentes tipos, né, de deficiência de ferro. Se é uma eritropoiese, dá pra gente diferenciar de diversas formas, e isso a gente só vai conseguir diferenciar por meio do exame. Exatamente. Né, gente? Pô, puxamos bastante coisa. Puxamos muito esse tema aí, deu. Então, a gente falando, não vamos aprofundar muito da coisa. Aí, ó, gente, aprofundando. Mas assim, voltando até no tópico do vegetarianismo, que era onde a gente estava, para vocês verem a importância do nutricionista no acompanhamento. Por exemplo, um vegetariano que vai fazer uma prova que é em outro local, por exemplo, igual você mesmo fez hoje. Assim, beleza, eu vou no self-service, mas às vezes não tem as opções, né? Então, tá aí a importância de um nutricionista acompanhar. Que por mais que você esteja numa viagem, seu nutricionista vai saber orientar. Tipo assim, beleza, não tem essa opção no self-service, o que você vai fazer? Né? Se você já leva alguma suplementação, se você já leva alguma coisa pronto, mas se preparar, né? E aí tá a importância do nutricionista, né? Exatamente. Outro tópico que eu acho que assim é primordial quando a gente fala de corrida e performance, onde eu acho que mais de 50% das pessoas erram, é na parte de sono. Por quê? Grande parte dos corredores vai correr cedo. Às vezes 5, ali 6, quem tá no comecinho ele corre umas 7, 8, mas eu vi que cada vez que vai passando, você vai começando a correr mais cedo. Mas uma coisa que é muito importante, a questão sono, ela tá muito ligada à sua questão de performance. E não só pela questão quantidade em horas. A quantidade em horas, com certeza. Eu gosto até de dar um exemplo dessa quantidade para vocês verem que, tipo assim, detalhes simples fazem uma grande diferença. Se eu pego, por exemplo, um atleta corredor, que ele está correndo ali 7 horas por dia. Se ele dorme 7 horas por dia durante uma semana, perfeito. Agora, se ele dorme 6 horas por dia durante uma semana, se a gente compara esses dois cenários, o atleta que dormiu 6 horas por noite durante uma semana dormiu um dia a menos do que o atleta que corre 7 horas por noite. Então parece que são detalhes simples. E às vezes, beleza, você fala assim, eu vou dormir meia-noite, mas não necessariamente você tá dormindo meia-noite. Às vezes você vai deitar meia-noite e quando você vê, você foi dormir lá pra meia-noite e meia, meia-noite e 40 e perdeu ali um tempinho da questão de qualidade do sono. Então tem diversas formas não só da gente avaliar, mas também da gente fazer uma higiene do sono pra gente melhorar a qualidade não só da performance desse atleta, porque às vezes o atleta olha muito pra essa questão de tipo assim, nossa, vou fazer um treino muito forte ou preciso olhar muito pra parte nutricional e às vezes para de olhar pro básico, que é essa questão sono. Você vai ver triatleta, por exemplo, que gosta de treinar um monte, faz 4 horas de treino por dia, vai olhar o sono e tá dormindo 6 horas. Ou menos. Fala, ou 6 horas você foi muito gentil. Então, o sono é uma das prioridades, né, gente? Eu acho legal até trazer, já que você tá puxando esse gancho do sono, falar sobre uma estratégia nutricional que a gente utiliza muito, que é o Power Nap, né? Quando o atleta ele tem um estilo de vida muito corrido, tem que fazer às vezes 2 sessões de treino no mesmo dia.
e a gente precisa de uma recuperação rápida. E uma estratégia para isso é fazer um cochilo, tipo uma siesta, de ali uns 20, 30 minutos, estourando 30 minutos, para fazer essa recuperação. Isso vai ajudar na recuperação muscular, na estado de alerta e vigília durante o restante do dia. E é super simples. É um tempo que não é suficiente para você entrar em sono profundo, mas que já vai trazer benefícios para o atleta. Então, a pessoa que tem ali esse tempo disponível de 30, 20 minutos é uma excelente estratégia. Top demais, top demais. Muitos dos corredores falam assim, beleza, eu preciso acordar cedo, 5 horas para acordar lá com o pôr do sol e tudo mais. Muitas pessoas colocam um alarme para acordar, mas esquece de colocar o horário que vai dormir. E quando a gente não coloca isso, é aí que a gente se perde. Porque, por exemplo, se você vai acordar às 5 horas, mas, beleza, eu vou dormir lá para umas 10, mas você não colocou esse horário, não viu, quando você vai ver já passou 10h30, já passou 11 horas, e isso não foi sua prioridade. E até quando a gente fala de, tipo assim, quais são os principais pilares para a parte performance, o que vocês consideram que são os principais pontos quando a gente fala em performance? Sono, alimentação e um treino bem feito. Então, assim, eu acho que, literalmente, o sono, ele é... Posso até dar o meu exemplo de hoje, né? Que eu fui treinar, sendo que ontem eu passei 12 horas em viagem. Eu não me alimentei bem, porque eu passei 12 horas dentro de um ônibus. O sono foi muito ruim, porque eu dormi 1h pouca, quase 2, e acordei às 5 para treinar. Óbvio que eu não tinha como entregar uma performance nesse treino. Eu fiz o mínimo, o máximo que eu pude muito pouco, né? Não entreguei nem perto do que estava proposto. E aí a gente consegue ver na prática como é importante uma alimentação adequada e uma boa qualidade de sono. Isso que o Luiz falou sobre você ter um horário para dormir, vou dormir 10. Aí quando você vai ver, já são 10h30, 11 horas, você tá lá, talvez mexendo no celular, que tá prejudicando toda a sua produção de melatonina, aumentando seu cortisol e te deixando extremamente mais acordado. Então, assim, dica pro sono, gente. Veja o quarto como um ambiente de dormir. Então, deixa o celular fora, ou se precisar pro alarme, já deixa aquela luz mais baixa, coloca o seu alarme, deixa ele de lado. Essa parte da latência, a gente chama de latência do sono, aquele momento que você deita para dormir, mas você não dorme. Fica ali naquela janela, naquele espaço. O ideal é você tentar ir reduzindo cada vez mais. E ver o quarto como um ambiente de dormir te favorece. Porque o seu corpo vai se acostumando com aquilo. E, consequentemente, quando você for deitar para dormir, já vai se tornar mais fácil esse... Como é que a gente pode falar? Esse imergir no sono? Pode ser. Indução no sono. Entrar ali no estágio do sono. Então, evitar telas. Cuidado com o excesso de líquido, de água à noite, né? Porque aí você pode ficar acordando para ir ao banheiro. E você pode achar que você volta e dorme tranquilamente, mas você tem um sono mais picotado. Então você não tá recuperando 100%. E é uma coisa que até que a gente pode falar também, que o sono é o momento da gente restaurar todas as nossas células, focando também no sistema imunológico do atleta. Perfeito. Vamos falar sobre o sistema imunológico? Claro. Quando a gente fala de sistema imune em atleta, sempre que a gente fala de sistema imune, imunidade e exercício, eles estão diretamente ligados. De que forma? Dependendo da intensidade e da duração desse exercício, a gente vai ter ou um benefício ou uma queda dessa imunidade. Quando a gente fala de um exercício que ele é moderado, que ele não é tão intenso, a gente tem uma elevação dessa imunidade. Mas sempre que a gente fala de um exercício muito intenso, o que acontece? A gente tem uma janela de oportunidade para ter uma infecção. E essa janela de oportunidade, ela não é, tipo assim, 2 horas depois do exercício. Você tem uma janela, tem alguns estudos que mostram isso, que você tem uma janela de oportunidade de 72 horas de ter alguma infecção do trato respiratório superior. Então, e detalhe, atletas de alto rendimento têm mais risco de desenvolver isso do que pessoas sedentárias, tá? Então, isso é muito importante a gente citar, porque às vezes a gente não olha tanto para essa questão imunidade. Quer fazer treinos muito intensos, quer fazer, tipo assim, quer bagaçar ali naquele treino, mas não olha para a questão recuperação, né? Então, essa questão de imunidade é muito importante também. Até quando a gente fala de imunidade, a gente estava puxando também o assunto sono. O que eu pensei e lembrei agora falando também? Sempre que a gente fala de performance, fala de sono, às vezes a gente tem coisas que nem parece que interferem, mas no fundo interferem. Você acha que está ajudando, mas na verdade pode estar atrapalhando se você faz errado. Que é alguns suplementos, exemplo a cafeína. Quando a gente fala de cafeína, o que vocês consideram que é uma dose que assim é segura para ser utilizada? Então, o que a literatura fala é uma dose de 3 a 6 miligramas por quilo de peso dia, né? E essa cafeína
obviamente, ela vai trazer benefícios para a sua performance, ela age no nosso sistema nervoso central, ela reduz a percepção de esforço, né? Reduz a sua percepção de fadiga, ela te ajuda, sim, na sua performance, mas tem pessoas exagerando na dose de cafeína, e a gente consegue ver até pelos estudos que doses superiores a 9 miligramas, né, por quilo por dia não traz benefícios extras, então não é quanto mais melhor. Isso essa parte de quanto mais melhor tem diversos mitos na nutrição. E como eu já falei, uma coisa, nada em excesso faz bem, nem mesmo uma suplementação, nem mesmo uma vitamina, e a cafeína também não. Quando a gente pensa na cafeína, também tem os efeitos contrários, né, que é uma irritabilidade, acelera a frequência cardíaca. Quem tem problemas com ansiedade tem que ter um cuidado maior com essa suplementação de cafeína. Não é todo mundo que tolera uma dose de 6 miligramas por quilo de peso, né? Ali os 400 miligramas para um atleta. Tem gente que não tolera, tem gente que consegue ficar bem ali com 100, ou 100 já é muito. E a gente tem que ter cuidado nessa cafeína dentro do gel. Porque tem muitas pessoas que usam a cafeína antes, né? Usam uma cápsula de cafeína pré-treino. E aí chega no gel, cafeína, cafeína, cafeína. E pode até acabar perdendo uma prova por esse excesso da cafeína, se você não tiver acostumado. E é uma coisa que a gente sempre fala, na prova a gente não se testa nada, né? A gente testa tudo durante os treinos. E a cafeína é mais uma coisa que você precisa testar durante o treino. Então não tem como você treinar com gel sem cafeína e chegar na prova, vou usar o gel de cafeína, se você não sabe a sua tolerância, né? Então assim, bebidas com cafeína, né? Tem o café, tem refrigerantes à base de cola, chocolate. Então cafeína tem em diversos alimentos mesmo, sem ser a suplementação. E é uma coisa que a gente realmente precisa ter atenção para não deixar cafeína em excesso para o nosso paciente, o atleta. Perfeito, perfeito. E você citou até de alguns pontos que são muito importantes. Porque às vezes a pessoa suplementa. Vamos supor, suplementou ali uma cápsula com 200 miligramas. Mas você vai olhar o resto do dia da pessoa, ela comeu ali um chocolatinho de tarde. Você vai ver essa comidinha ali de chocolatinho, tem ali umas 50 miligramas de cafeína. Tomou uma coquinha no almoço, já tem ali mais umas 50 miligramas. Aí de tarde, vou tomar um cafezinho aqui, né, pra dar uma acordada. Já tem mais umas 50 miligramas. Quando você vai fazer essa somatória, cara, isso em outras contas pode ser prejudicial. Você tinha comentado da questão de 9 miligramas por quilo. Essa questão, sempre que você passa de uma dosagem que é de 9 miligramas por quilo, é exatamente o que você falou. Você começa a ver os efeitos contrários. Você não vê a cafeína como algo positivo, e sim como algo que vai atrapalhar. Não só a questão sono, que a gente estava falando, mas também a questão performance. Exatamente, aí vem toda aquela irritabilidade, né, da cafeína. E foi o que você falou sobre aquele cafezinho à tarde. Para muitas pessoas, o cafezinho pós-almoço, você pode sentir que não faz muita diferença, né? Ou aquele ali no meio da tarde. Mas pode ser que faça para o seu sono e prejudique a qualidade do seu sono, né? Quando a gente começou a falar de sono, a gente não fala só em horas dormidas, a gente fala, né, como você falou, em sono profundo, você entrar realmente no sono, para entrar na recuperação do sono. E a cafeína pode atrapalhar, pode não, ela vai atrapalhar o seu sono se você tomar ela ali perto do horário de dormir. Então, tendo um espaço ali mais ou menos de 6 horas, né, entre a ingestão da cafeína e o seu sono, seria mais ou menos o ideal para você conseguir entrar no sono profundo, ter uma boa qualidade de sono. Mari, eu acho que é interessante isso que você falou, porque em consultório eu vejo muito isso. Não é... E eu bato muito nessa tecla, eu sou chata em relação a isso. As pessoas não acham que atrapalha. E não é que pode não atrapalhar, é assim, vai atrapalhar, né? E elas não calculam a magnitude. Não calcula a magnitude do sono e não calcula a magnitude da cafeína. Então, quando você chega e fala que a meia-vida da cafeína é de 6 horas, aparece um ponto de interrogação na cabeça da pessoa. Não, mas será que eu tenho que mesmo cortar meu cafezinho das 6 da tarde? Sim. Você tem que cortar. Você tem. Então, eu queria, né, que a gente reforçasse a importância e a magnitude do quanto que atrapalha. Porque, às vezes, a pessoa acha que tá muito desperta, que não tá se recuperando bem, acha que precisa de suplementos. Primeira coisa que a pessoa pergunta e senta, não é o que eu preciso comer, e sim qual suplemento eu preciso tomar. E a cafeína é algo que eu vejo que as pessoas pecam muito. Sim, isso que você falou assim, me gerou literalmente isso. Nutri, eu preciso de algo pra ficar acordado, vou tomar cafeína. Aí você toma cafeína e vira um ciclo, porque aí você não dorme bem, e aí você não dormiu bem, você não recuperou. E aí no outro dia você vai ter que tomar cafeína de novo, porque você não recuperou no seu sono, você precisa ficar acordado, e aí chega o próximo horário de dormir, já tá assim da cafeína e você não consegue descansar de novo. Então se torna um ciclo vicioso. Você precisa da cafeína para ficar acordado e você não consegue dormir porque você se encheu de cafeína. Quando você virou uma bola de neve enorme. É. E até falando de bebidas no geral,
Assim, a gente tá falando de café, tem uma outra bebida que ela é muito conhecida como atrapalhar a performance de muitos atletas, que é a parte álcool, né, gente? Sim. Quando a gente fala de, assim, desde o atleta tomar, assim, mais esporadicamente, normalmente atletas que estão começando, que não são, até elite, às vezes a gente encontra aí, por exemplo, um pós-prova para comemorar. O que vocês acham da questão álcool e performance e o quanto interfere? Acredito que, assim, se a gente for pegar a bebida alcoólica como sendo uma droga, porque ela é a droga mais socialmente aceita do mundo, né? Então tá muito enraizada no nosso cerne brasileiro de que uma cervejinha é aceitável, né? E como você mesmo falou, no pós-prova de muitas corridas tem várias cervejas que patrocinam a prova e que a pessoa nem pensa duas vezes, já sai encher a cara. Quando não antes da prova, que é pior ainda, né? Mas a questão é a seguinte: quanto atrapalha? Atrapalha tanto de maneira aguda, então mesmo se eu tomar uma única vez, como de maneira crônica. Em vários aspectos. De maneira aguda, porque ela desidrata, ela vai atrapalhar na nossa recuperação muscular, vai atrapalhar na hipertrofia e de maneira crônica, todos os resultados que você vai potencialmente ter colhido ao longo do tempo vão ser minimizados. Então, assim, dá para conciliar? Eu acredito que, como tudo na nutrição, a gente consegue achar um meio termo. Mas, se o objetivo da pessoa for de performance, não tem por que ela querer conciliar. É incompatível. É um estilo de vida que, se você busca realmente evoluir na corrida e ter ali seu resultado, mesmo que não seja de pódio, não vale o risco. Uma coisa que você falou foi incrível, porque é literalmente isso, uma frase que eu sempre falo. O álcool é a única droga que, se você não usa, você é o estranho. As pessoas te julgam. Como assim você não vai beber? É só uma cervejinha. Às vezes é só assim, preciso ter um energético na mão. Só para as pessoas saberem que eu tô no rolê. Porque senão, já olha assim estranho. Água é muito nutricionista. Exatamente. Gente, e até esse tópico, assim, por exemplo, dessa questão de te julgarem, é até legal da gente comentar sobre essa questão de, por exemplo, adversidades mesmo. Por exemplo, as pessoas falam, às vezes a gente vê muitas pessoas inseguras. Por exemplo, você vê pessoas, por exemplo, em obesidade ou cenários diferentes de pessoas que se sentem inseguras de começar nesse cenário. Adoram, ficam olhando ali com aquela vontade, falando, nossa, eu quero muito. Mas às vezes se sentem inseguras por conta dessa adversidade. O que vocês acham sobre isso? Exatamente, uma coisa que você falou, que a corrida é para todos. Então, se você quer correr, você pode correr. E assim, ninguém começa correndo uma meia maratona ou uma maratona. Todo mundo começa do baixo. O meu primeiro longo foram 4 quilômetros. E era muito longo pra mim, porque eu quebrei umas 3 vezes pra conseguir ou mais. Na verdade, assim que eu comecei, eu não conseguia correr 1 quilômetro sem parar. Eu quebrava em 1 quilômetro e tudo bem, eu estava começando, eu não conseguia realmente. E quando eu tive meu primeiro longo, que foi esse de 4 quilômetros, eu lembro até hoje, eu saí do centro do Rio, moro no Rio, do centro do Rio até o Flamengo. Ia chegar ali pela metade, né, porque até o Flamengo dá um pouquinho mais. Eu parava, assim, minha desculpa era o sinal. É o sinal. Tá tudo bem, não tô quebrando, é só o sinal. E não era, eu realmente não conseguia fazer 4 quilômetros sem quebrar. E as pessoas atualmente negligenciam muito, julgam muito uma corrida de 5 quilômetros, né? Já vi até em rodas de pessoas conhecidas falando, mas você vai viajar pra fazer 5 quilômetros? Você vai fazer uma prova de 5 quilômetros? Você já corre 10? Se eu quiser fazer uma prova de 5 quilômetros, eu vou fazer uma prova de 5 quilômetros. As pessoas precisam parar de... Não, é só uma maratona, é só os 21 quilômetros. Não, a gente pode fazer provas menores se a gente se sentir bem, se a gente quiser fazer a prova. E mesmo assim, você está começando a correr, você não precisa ficar pressionado a fazer uma prova de 10 quilômetros se você ainda não está preparado para aquela prova de 10 quilômetros, né? As pessoas, assim, acho que no geral na corrida, eu falo por mim também, porque eu fui afoita. Acho que é um corredor que não é, né? A gente sempre tá nessa querendo mais, mas eu acho que muito isso vem do julgamento das pessoas com a gente. Tipo assim, como assim você não vai correr essa? Você já pode correr essa. Às vezes a gente não pode correr essa, né? A minha primeira prova também foi de 4 quilômetros. Eu quebrei. Andei, caminhei e voltei a correr. Imagina se eu tivesse desistido ali porque eu estava simplesmente fazendo uma prova de 4 quilômetros. Ou porque eu não fiz a prova correndo o tempo inteiro. Ninguém começa correndo o tempo inteiro. Tudo bem correr, tudo bem caminhar. Isso que eu falo, a corrida tem que ser mais inclusão, né? E não exclusão. Então, quando você começa, é normal você correr 1 quilômetro, 3 quilômetros, você fazer os 4 quilômetros, seja caminhando. Atualmente tem, né, corridas com essa categoria de caminhada, né? No Rio já deparei com algumas
que é literalmente a parte da caminhada, mas nada te impede também de se inscrever numa prova de 5 quilômetros e caminhar, trotar, e no seu ritmo. As pessoas precisam aceitar o seu ritmo. Acho que esse é o ponto. Sim, assim, se você estiver começando, aproveita o processo. É tudo tão gostoso, é uma delícia correr. Desde que, e somente se, você aproveitar o seu processo. O que para você é evoluir do seu pace ali de 8, vai passar pro seu pace de 7, depois seu pace de 6. E, cara, isso é uma vitória muito grande. É você evoluindo, você ganhando o seu condicionamento. A partir do momento que a gente começa a se comparar, tudo fica pior. Tenha inspirações. Quantos, né? Tem ali as pessoas que você gosta de seguir, acompanhar o dia a dia. Cara, isso é muito legal. A partir do momento que a gente começa a olhar para o tempo que a pessoa está correndo, para as metas super ousadas que a pessoa coloca ali, e quer fazer igual e não consegue, se desmotiva. Isso pra mim é lamentável. E aí vem esse comentário. Ai, você vai viajar pra fazer uma prova de 5? Ai, porque você só faz isso? Por que você não vai pra uma prova de 15, 20? Só que você não tem capacidade cardiorrespiratória ou física ainda pra isso. E tá tudo bem, né? Por isso que a corrida, sim, é um esporte democrático, é um esporte inclusivo, mas a gente também tem a nossa parcela de culpa em se deixar levar por esse tipo de gente que fica colocando caraminhola na cabeça, né? Então, por favor, corram. Façam e praticam o esporte. É uma delícia, mas faça o seu processo. E é até legal da gente pensar por esse ponto, porque assim, para algumas pessoas, aquela prova de 5K vai ser a maratona daquela pessoa. Porque a corrida é um esporte individual. Então, assim, sempre que a gente quer comparar, sempre que envolve comparações, cara, eu acho até que é injusto consigo mesmo você se comparar com outras pessoas. E acaba que todo mundo acaba se comparando, tipo assim, mesmo que no off, assim, mas acaba olhando o tempo da pessoa e falando, às vezes se sente mal ou dá uma frustrada. E isso acaba levando pra parte emocional também, né? A corrida é um esporte que ela ajuda muito essa parte emocional, mas você também não pode se deixar levar por meio de comparações. Pode falar. E eu acho que é importante trazer que ninguém sabe quais são os bastidores de todo mundo, né? Então, assim, se você pega a condução de 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar e consegue fazer um treininho de 30 minutos, minha gata, tu é uma guerreira! E no bom sentido, tá? Então, assim, não se compare também, porque ninguém posta todo o que vive. Perfeito. Exatamente. Realidades diferentes, né? Exato. Vida real. Que a gente às vezes esquece simplesmente por viver ali no Instagram e achar que todos os treinos são perfeitos. Não são. Como eu mesmo dei o exemplo, o meu hoje não foi longe de ser perfeito, mas eu fiz o que eu pude nas condições que eu estava. Então, assim, não ache que todos os treinos serão perfeitos, porque não serão. Não fique frustrado se seu treino não encaixou. Obviamente, a gente fica triste, fica chateado, mas isso é pra gente levar esse recado, nessa coisa que levou o nosso treino a ser ruim, pra gente ajustar pro próximo. Leva como aprendizado. E nunca aprendizado ruim. Nossa, eu sou muito ruim, eu poderia ter feito melhor. Não. Tá, aconteceu. E agora o que eu posso fazer pra melhorar? Uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre aprende quando a gente cai. Sempre. Então a gente pegar literalmente essas coisas que iriam nos desmotivar e levar pra motivação. Então sempre tenta achar o lado bom daquilo, pra você não se desmotivar. E tem um outro detalhe também que as pessoas acabam nem parando pra pensar. Que, por exemplo, você é uma corredora que corre no Rio. Aqui, a gente está em outro ambiente, um outro clima. Muda tudo. Muda a questão altitude, muda a questão calor e frio. E as pessoas às vezes se perguntam, cara, será que tem muita diferença a gente correndo calor e correndo frio? Tem alguns estudos que mostram que, assim, quando a gente olha até para a temperatura corporal, vocês têm os dois limites. Desde o muito quente até o muito frio, eles vão interferir na sua performance, né? Quando a gente fala da temperatura corporal, ela pode chegar, assim, no máximo a 42 e ficar no mínimo até 22 ali. Porque se passar disso, cara, é risco de morte garantido ali. Sempre que a gente olha para essa parte de performance, seja muito quente ou muito frio, a gente precisa olhar para essa parte fluxo sanguíneo. Porque isso é o que vai mais interferir quando a gente tem esses climas muito discrepantes. Porque sempre que a gente tem um fluxo sanguíneo que ele não flui da mesma forma, tanto quando a gente olha para a parte musculatura, quanto quando a gente olha para a parte cérebro, cara, seu músculo não vai, tipo assim, já o próprio nome já diz, né? O fluxo sanguíneo não vai chegar tão bem na musculatura. Então, seu músculo não vai funcionar da mesma forma, dependendo de o clima que você tiver ou da altitude que você tiver, né? Não só clima, mas também, não só parte musculatura, mas também parte mental. Então, sua mente, às vezes, tipo assim, o fluxo sanguíneo não indo para o cérebro,
obviamente vai atrapalhar em performance. Até porque quando a gente estava falando da parte de suplementação cafeína, cara, cafeína é aquilo, foco, concentração. E uma das coisas que é até legal da gente citar, que assim, quando a gente olha para outros suplementos, por exemplo, um suplemento de nitrato, às vezes a gente pode incluir suplementações e incluir elas em momentos que você vai fazer provas que tem um clima ou uma altitude que é um pouco diferente. Porque o nitrato é um desses suplementos que a gente tem essa melhora, né? Então a gente tem aí o trabalho do nutricionista também envolvendo essas questões que muita gente nem observa. Que foi até o caso que aconteceu com você hoje, né? Caso do frio. Completamente me desestabilizou, porque no Rio a gente é acostumado a treinar em um clima mais quente, né? Então, quando eu cheguei hoje, depois do aquecimento, eu fiz o primeiro tiro e eu virei pro Luiz e falei, eu não tô conseguindo respirar. Assim, não tava bem, não vinha, assim, tava muito difícil fazer. E aquilo, eu estava fazendo um treino forte em uma condição que eu não estou acostumada. E isso é muito interessante a gente falar para quem faz prova fora. Eu venho semana que vem para fazer uma prova de 21 km em São Paulo e eu já tenho que estar adaptada a correr um pouco melhor nesse clima. Então foi bom o treino que eu fiz hoje. E eu vou fazer mais 2 treinos aqui ainda, justamente por isso, para conhecer melhor e não tomar essa porrada que eu tomei hoje, no dia da minha prova. Então a gente fala sobre viajar e fazer prova, às vezes você chegar dias antes para você tanto conhecer a culinária quanto conhecer o clima, é essencial para sua performance, se você está buscando performar naquela prova. Eu trabalho com um fisiologista lá no CT e ele diz que para você se adaptar não é necessário muitas semanas. Como você disse, 2 ou 3 treinos já são suficientes para que você consiga habituar o corpo na aclimatação local. Não, é exatamente esse termo, a parte de aclimatação, que você realmente se acostuma com o clima daquele lugar, né? E quando a gente fala dessas questões também, que você até puxou agora um pouco, Nath, tipo assim, beleza, a gente tem essa parte de clima, mas a gente tem, que acaba interferindo na performance, muitas pessoas acabam utilizando outras coisas, que acabam também influenciando na performance, mas querendo roubar, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala da parte, uso de algumas paradinhas, tanto do mundo de atletas mais amadores quanto do mundo da elite, a gente encontra muito isso hoje em dia. O que vocês acham sobre a utilização? Exato. Assim, agora nessa semana, né, nós tivemos um exemplo muito grande, potencial ainda para o nosso mundo da corrida, que foi do Daniel, que foi pego no doping. A esposa dele já tinha sido pega umas semanas antes, e agora ele foi pego com 3 esteroides anabolizantes, outras substâncias também. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas chegam no alto rendimento utilizando substâncias e a gente nunca, às vezes, fica sabendo. Agora, quando a gente fala de um evento numa magnitude como são as Olimpíadas, o ideal seria que todos os atletas passassem por exame de doping. Por quê? É o justo. É o justo. Não tem porquê a gente fechar o olho para isso. Então, o ideal seria que todos passassem. Agora, quando a gente traz essa questão do doping para o esporte amador, isso diverge opiniões. A gente sabe que muitos utilizam e assim, né, não sei qual que é a opinião de vocês, depois a gente pode até discutir sobre. Mas eu acredito que as pessoas que também disputem pódio, apesar de não ser o esporte profissional, não seja justo, né? A gente tem ali uma preparação e a pessoa, apesar de ser desportista, ela tem vida de atleta. Ela treina como atleta, ela come como atleta, ela gasta talvez até muito mais do que um atleta para chegar naquele nível de rendimento. Não tem tempo de elite, mas é um atleta de alto rendimento, tem patrocínio. E tá competindo, às vezes, com quem tá utilizando algum tipo de substância. O que as pessoas não entendem é que doping, em geral, é uma grande roleta russa, né? A gente não tem estudo sobre segurança, a gente não tem estudo sobre dose, efeito, até porque é antiético fazer estudo sobre isso, porque o comitê de ética não aprova, né? Como que você vai fazer esse tipo de estudo com o humano? Não tem como. Então, as pessoas, elas precisam assumir o risco, primeira questão, e se você toma, talvez até falar sobre, porque eu acho, sinceramente, lamentável por aquela questão que a gente estava comentando. A pessoa está começando agora no esporte, tá, né, observando ali no Instagram quem está evoluindo, quem está nos pódios, porque, querendo ou não, isso chama uma mídia, né, e se compara, se desmotiva, e às vezes para de treinar. Né? Mas eu também entendo, talvez até a pessoa que faz isso justamente para ganhar patrocínios e para crescer nas redes sociais,
né? Não é que eu entenda, que eu apoie, mas que é justificável o motivo pelo qual ela usa. Enfim, não tô aqui para julgar ninguém. Um assunto bem polêmico, cada um tem a sua opinião. Mas é uma coisa que a gente vê muito acontecer. Eu, por exemplo, já acompanhei alguns atletas fazendo o exame. E é um exame, assim, super constrangedor pro atleta, né? Você tem que... e, assim, muito rigoroso também. Então, é muito difícil a gente ter fraude num exame como esse. Você tem que acompanhar o atleta. Aí você faz uma listagem de tudo, absolutamente tudo que você consome. Desde pomadas, cremes, cápsulas, se tiver manipulada, vai ter que falar todos os princípios ativos que tem ali dentro, com o que é feito, tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas pomada vaginal e pomada para tatuagem tem substâncias que também são consideradas doping. Então a gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa. Aí depois que você faz toda essa listagem, vai no banheiro, aí você tem que fazer. O atleta tem que urinar na sua frente, aí você vai lá, pega os potinhos, tal, faz toda uma listagem com 3 pessoas juntos. É que eu acompanhei deficientes visuais, né? Então tinha que ter 3 pessoas. Mas, então, assim, não tem como ter fraudes no doping, mas você tem como fraudar o exame, cessando o consumo a tempo hábil para que aquela substância saia do organismo. Infelizmente, não sabe o que acontece antes, né? Exatamente. Isso que você falou é muito importante, né? Você comentou que ia perguntar sobre a sua opinião. Eu super concordo com você. Eu acho que o desportista que tá ali competindo para um pódio, ele tem que ser igual a todo mundo. Então, não é porque ele não é um atleta de elite que, tipo assim, você tá ali, você vai fazer o seu máximo, mas tem outras pessoas também que estão fazendo o seu máximo e não estão usando nada. Então, isso é injusto, assim. Eu não aplaudo, não bato palma, não passo pano para essas pessoas que estão utilizando e ganhando pódio de pessoas que estão fazendo ali na raça, treinando muito, comendo bem e não conseguem atingir o nível de uma pessoa que está usando alguma coisa, né? Se usam é porque realmente melhora essa parte da performance. E outra coisa que você falou que é muito importante, nós precisamos ter atenção, é esses suplementos desconhecidos que vocês estão usando por aí e vir com alguma coisinha e você ser pego no doping sem nem mesmo estar utilizando, né? Só que foi o que você falou. Pomadas, por exemplo, da tatuagem, a pomada marginal, você está usando para outras coisas, às vezes você pode ser pego no doping sem mesmo estar querendo ou estar utilizando aquele produto. Então, a parte da suplementação, ela precisa ser muito pensada e ser suplementos que são aprovados, suplementos revisados, em conjunto com o seu Nutri, porque se você tomar qualquer outra substância, ou até mesmo muitos atletas importam suplementos, isso é muito comum no triatlo, importar suplemento, né, em diversos outros esportes, e aí você não sabe tudo que tem naquele suplemento. E aí você pode ser pego no doping de uma prova que você está esperando por muito tempo, simplesmente por um vacilo da suplementação. Tem suplementos que eles importam e acabam consumindo por influência ou recomendação do amigo que tomou, né? Mas que mal não faz. Agora tem outros que mal faz e estão consumindo sem saber. Muitos médicos famigerados acabam, né, querendo às vezes provar resultado, porque é médico, tá passando com ele, tá tendo resultado, e colocam substâncias no chip da beleza, né? Colocam ali uma cápsulazinha, um gelzinho que tem alguma coisa, e a pessoa não sabe, né? Então ali você tá literalmente fazendo do seu paciente um ratinho de laboratório. O que é pior ainda, e basear a sua conduta profissional num achismo do que funcionou com fulano vai funcionar para você. Lamentável. Isso é bizarro, isso é bizarro. Eu sou contra quando a gente fala de provas que a gente tenha pódio e que a gente tenha a parte... Tipo assim, a gente tem algo valendo, né? Então sempre que a gente tem, seja a parte remuneração, seja a parte prêmio, que na grande maioria das provas tem, eu acho que fica injusto quando você suplementa isso. Óbvio que a gente tem outras partes envolvidas ali, mas, cara, não é a mesma coisa, né? A gente precisa muito mais olhar para esses atletas no como eles estão fazendo algumas coisas, que isso muitas vezes as pessoas não olham. Então, por exemplo, como que é o treino desse atleta, não precisa exagerar no ponto de chegar numa dopagem, mas, cara, fazer algo individualizado, algo periodizado, algo específico para ele, vai ser suficiente, que algo que você não precisa de provas como essa, né? Até puxando para esse lance de periodização, muitas pessoas olham para essa parte de periodização de treino, mas às vezes muitas pessoas não sabem que existe também a periodização nutricional, né? E é muito legal esse cenário porque já é uma coisa
interdisciplinar, cara, que não sei vocês, mas eu adoro. Eu amo quando eu posso conversar com outros profissionais, né? Seja um médico, seja um treinador, porque essa parte da periodização é muito importante. Eu já peguei pacientes fazendo diversos esportes e uma alimentação padrão para todos os dias. E aí eu pergunto, no dia que ele corre e que ele nada, ele gasta a mesma caloria, ele precisa recuperar tanto quanto o dia que ele não faz nada, que ele tá no day off dele? Né? Então, essa parte da periodização nutricional é em cima da periodização de treino. Então, de acordo com o seu treino, da sua demanda energética, da sua demanda de recuperação, a gente vem manipular a dieta para atingir as suas necessidades. Então, necessidades diárias são diferentes. Você pega, por exemplo, um triatleta, né? Acho que eu sempre falo, é aquele plano que você... Cada dia é um planejamento alimentar, porque a demanda energética é sempre diferente. Então, tem dias que ele corre nada, tem dias que ele corre de bike, tem dias que ele só nada. Então, tem alguns, poucos, dependendo do momento da preparação, tem um day off, mas geralmente é mais um treino mais leve, um regenerativo. E aí a gente pensa nessa parte da periodização nutricional. Quando a gente fala em um longão, o cara vai estar preparando para maratona e o longo dele tá lá, 35 quilômetros. Será que é a mesma coisa a alimentação dele no dia dos 35 quilômetros e no dia da segunda-feira que ele vai fazer o regenerativo só para soltar a perninha ali? Não é. E aí que entra a periodização nutricional. É essa divisão dos macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e gordura em cima da periodização de treino. Isso precisa existir pra gente conseguir falar em performance esportiva. Perfeito. Ainda pensando assim, a semana a gente vê como um microciclo, né? E semanalmente ou mensalmente ou até no ano a gente pode até estipular metas de periodização nutricional mais longínquas, né? Então, de recomposição corporal. Será que eu tô no meu melhor BF para fazer esse tipo de esporte? Será que eu não consigo melhorar aqui? Testar os suplementos, né? Treinar o nosso intestino para conseguir tolerar uma quantidade de carboidrato suficiente para conseguir fazer aquela performance, consumir aquele carboidrato todo para explodir na prova. Será que a gente não consegue melhorar isso também pensando 12 meses antes da prova-alvo? Então, acho que essa periodização ela vai até muito antes, né? Sim. Muito além. É muito legal, realmente. Exatamente. A gente fica com o olhinho brilhando. Exatamente, foi o que você falou. A gente vai em cima da periodização de treino, né? É por isso a periodização nutricional. É o mesociclo, é o macrociclo e a gente vai ali alinhando. Então, o que você falou, muito tempo antes da prova, um ano antes, a gente vai se preocupar com composição corporal. Composição corporal não é o momento você pensar faltando um mês pra prova, né? Que aí as pessoas começam, não, vou ter que restringir porque eu tenho que perder. E a performance fica onde? Né? Então, é exatamente isso. A periodização nutricional, ela vem pensando no seu treino. Então, a prova-alvo vai ser mês tal. Beleza, então a gente vai começar agora sabendo tudo o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para chegar no mês da prova, você tá tranquilo. Porque aí na semana final, aquele semana do polimento, é aquele momento que a gente já testou tudo, que a gente já fez tudo, a gente já sabe o que vai dar certo, a gente sabe o que deu errado. E você falou muito sobre o treinar o intestino. Você pode falar Sim. um pouquinho mais pra gente sobre treinar o intestino? Exato. O nosso, enfim, cada nutriente que a gente consome, ele vai ser absorvido em algum lugar do nosso corpo. E o carboidrato, ele é absorvido na nossa boca, mas também o nosso intestino, tá? Quando ele chega lá, se você tá, sei lá, correndo, eu tô correndo aqui, vou fazer meu treino de 36 quilômetros. Eu vou ter que tomar minimamente de 6 a 7 géis. Cara, isso é uma quantidade exorbitante de carboidrato. Mas para que eu consiga chegar nessa quantidade de carboidrato, eu preciso necessariamente treinar antes. Por isso que eu achei muito errado, inclusive, na Maratona do Rio, não sei se vocês viram um stand ali, sem citar marcas, mas todo mundo deve saber qual que é. Assim, dando um exemplo do que seria uma periodização de gel de carboidrato. Sim. Se uma pessoa não está acostumada a fazer aquilo e ela segue aquela recomendação, a chance dela ter um quadro de diarreia durante a prova é muito grande, né? Não só durante, como pós também, não sei. Então, isso é muito complicado, mas você pode treinar. Então, você começa com aquela recomendaçãozinha padrão que tem atrás do gel de 45 a 45 minutos e vai aumentando para que você consiga suportar a quantidade de carboidrato que você precisa para performar de maneira ótima na prova. Exatamente. E essa quantidade varia muito de pessoa para pessoa, né? Distância para distância, o tempo que você vai fazer. Talvez uma pessoa que vai fazer uma maratona em 5 horas, ela vai usar mais gel do que uma pessoa que vai fazer uma maratona em 3 horas. Por mais que a pessoa de 3 horas performou mais, né? Teve um tempo mais rápido, uma velocidade maior. Então, isso tudo vai depender. Então, assim, não pega a suplementação do seu amigo.
né? A suplementação tem que ser sua, individual. Então, a gente tem estudos ali começando com uns 20, 30 gramas de carboidrato por hora e tem até estudos mais recentes com 120 gramas de carboidrato por hora. A gente tolerar isso tudo, sem ter uma diarreia, como você comentou, Nath. Tem muita gente, vocês podem pesquisar, dá um Google aí, diarreia durante uma maratona. Gente, não foram um, não foram dois, não foram três. E ainda vai continuar acontecendo isso justamente porque as pessoas negligenciam a parte de treinar o intestino. Isso é de extrema importância. Nós não estamos acostumados a aguentar essa quantidade de carboidrato por hora. Então, se você não treinar antes, a probabilidade de sair por baixo ou por cima é grande. Exatamente. Gente, infelizmente o tempo aqui é limitado. Se Muito deixasse a pouco gente tempo. falaria. Três apaixonados pela nutrição, é muito pouco tempo, vamos lá. Se deixasse a gente falaria o dia inteiro, mas vamos dar uma segurada, até porque vem muito mais sobre. Mas, sem dando spoilers, acho que já conseguimos entregar muita coisa para 1 horinha de conteúdo. Com né, certeza. Gente? Agradeço demais todas vocês por aceitarem meu convite, né? Acho que todo corredor amou tudo que tá aqui. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Foi incrível. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui. É um assunto que a gente ama falar. Se deixasse, rolaria mais muitas horas por aí. Mas gostei muito dessa hora que passamos juntos. Fiquem tranquilos, que vocês irão ver muitos esses rostinhos por aí falando.